tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Tibúrcio, do canal Psiqueton, certo? Esse vídeo de hoje, certo, tem como intenção principal trazer alguns esclarecimentos, certo, a todos. Aí, vamos lá. Era o Dia das Mães, eu passei o dia todo quase na casa onde mora a minha avó, que já está um pouco doente, rezem todos por ela, certo? Para aquele almoço em família, dos filhos com as suas mães, etc. Então, eu chego em casa, eu recebo a seguinte notícia: que o Miorim está falando mal de São Luís, que é o Luís IX, rei da França. Eu vou ver os argumentos. Não dá para defender o Miorim nesse caso. Não dá, não dá. Não tem como defender o Miorim. Certo? Eu já o adverti duas vezes, certo? Já tentei contatá-lo duas vezes. Na primeira, eu consegui falar com ele digita por mensagem, certo? Consegui falar brevemente com ele, mas ele estava ocupado. Na segunda, tentei telefonar e não atendeu. Nos dois casos, ele não atendeu, né? Não quero criticar aqui por isso. Agora, ele falou o seguinte, certo? Que aí chegou a um patamar maior. O negócio descarrilhou, certo? Ele falou o seguinte, que ainda essa tarde, certo? Eu recebi essa mensagem, certo? Veio um monte de gente já falar aqui comigo, mas você tem que se pronunciar, você tem que se pronunciar. Porque no meio da confusão, o Miorim falou que deve muito que ele sabe em matéria de catolicismo a mim, porque eu indiquei inúmeras fontes, inúmeros livros, certo? Inúmeros argumentos, etc. Bem, eu queria dizer a todos que é verdade, mas eu não concordo com o que ele está dizendo sobre São Luís. Eu não concordo. Não acho que isso seja correto. Porque, veja, quando alguém é um santo canonizado, é um sinal de que a Igreja Católica considera que aquela pessoa ela faz um juízo, certo? De que aquela pessoa está no céu, certo? A Igreja ela se compromete pela sua autoridade a decretar que aquela pessoa está no céu, está no convívio dos eleitos, certo? Que a pessoa já está na visão beatífica. E ela chega a essa conclusão pela avaliação de duas coisas, ou das virtudes heróicas de alguém, ou do martírio deste alguém, certo? Então, vejam, a Igreja Católica se compromete a dizer que São Luís foi um homem de virtudes heróicas, de virtudes muito superiores a de uma pessoa normal. E o Miorim certamente chega a dizer que é o seguinte: no meio do debate, nenhum homem que use da força para governar as pessoas pode ser bom. Como ele diz que São Luís governava as pessoas pela força, daí, claro, que se segue que São Luís não pode ser bom, né? Que é algo temerário, certo? Porque atacar alguém que foi canonizado pela autoridade da igreja, certo? Que a canonização é considerada como um ato infalível da igreja. Dentro de um contexto católico, é algo inadmissível, imprudente, que só pode acontecer com um melhor nível. Talvez haver alguma crítica em relação às ações de um santo, é algo que pode acontecer dentro de um nível de argumentação e conhecimento muito elevado, que infelizmente não aconteceu. Desculpa, certo? Aconteceu, certo? Eu já explico por quê. E até mesmo, veja, no momento não se pode casualmente atacar figuras consideradas santas pelas religiões, certo? Não pode, né?
Você não vai atacar o Maomé, você não vai atacar os grandes. Você não vai fazer isso aí, certo? Sem base. Você não vai atacar o Maomé, você não vai atacar os santos aí do judaísmo, que também tem, são os tzadik, né? Você não vai atacar esse pessoal aí, não. Você não vai fazer isso, certo? Não pode ser feito, casualmente. Foi o que aconteceu, porque veja, certo? O Miorin começou com essa. Já critiquei o Miorin várias vezes, de novo. O Miorin começou falando a questão de que São Luís decretou uma pena de morte para a blasfêmia, né? Para os blasfemadores, certo? Aí ele faz um desafio para todos, certo? Para que todos provem, certo? Para que todos mostrem que São Luís estava certo. Isso aí, veja. Mas veja, com a base que eu recomendei a ele, com os livros que eu recomendei a ele, etc. Por que ele não vai diretamente, certo? Tomás de Aquino, que foi o cortesão mais influente de São Luís, né? E investiga lá quais são os argumentos que São Tomás de Aquino dá para essa posição e quanto a essa posição, tá? E o que é que ele diz lá, né? O que é que os teólogos da igreja dizem? Existe um status questiones muito grande quanto à questão da execução dos hereges. Essa é uma discussão, acho que de séculos, né? Que é algo que envolve todo um contexto casuístico, inclusive, né? Envolve um conjunto de decisões casuísticas, algo muito complicado. E se elas ainda se aplicam ou não, é algo muito complicado. Por que o Miorin não vai logo atrás desse assunto? Né? Para ele fazer isso e não ficar discutindo com gente aí no Twitter, né? E colocando os outros em escândalo. Se coloca, isso aí é um caso de escândalo. Infelizmente. Né? Não tem como citar. Desculpa, não dá. E aí tem uma série de interpretações muito confusas, certo? De que tem mistura disso aí de penas para hereges, certo? Com penas para judeus, certo? Que judeus, deixar aqui bem claro, não são considerados hereges, certo? Dentro do catolicismo, né? Não, judeus, muçulmanos não são considerados hereges, certo? O termo que se vê na teologia mais clássica é a questão do infiel, as pessoas que não aceitam Cristo enquanto Deus, certo? E toda uma confusão em cima disso, certo? Tem confusões também entre figuras de linguagem e ordens, certo? Por exemplo, São Luís uma hora ficou irritado por algumas coisas que prosélitos católicos contra os judeus falaram lá ele, certo? E em um contexto de uma disputácio, que é a disputácio de Paris, uma disputácio que entre clérigos da Igreja Católica e judeus quanto à questão talmúdica, né? São Luís, leigos quiseram entrar e São Luís se zangou. Ele era muito zangado, era uma pessoa que tinha. Ele tinha um hábito muito irascível, isso é falado, inclusive, pela geografia. Disse que ele deu um grito e uma pessoa disse o seguinte: não, só que é para debater são os clérigos, certo? Aí ele falou, certo? Em um rompante de raiva que o leigo ele tem que ser na espada mesmo. Mas ele não saiu matando as pessoas que participaram da disputácio. Não. Todos eles, certo? Foram embora. A maioria deles, acho que todos, acredito eu que todos, não teria essa informação aqui. Mas todos eles foram para outros lugares. Certo? Muitos, inclusive, certo? Nesse momento, não continuaram
tendo outras e escrevendo outras obras de comentário ao Talmud, comentário a Guemará, etc. Né? Ele também acusa, no caso de São Luís, né, de ter criado, certo? Distintivos para judeus, certo? Mas não foi São Luís quem criou isso não foi dentro da cabeça dele. Ele seguiu a ordem de um concílio, que, salvo engano, foi o quarto concílio de Latrão, que decretou isso aí. Né? E ele, como fiel, era obrigado a obedecer. Então, nisso aí, ele seguiu, certo? Não estou dizendo que isso aí está certo, ele seguiu a lei positiva eclesiástica da época, certo? Não é aqui o assunto, não quero entrar aqui no assunto, certo? Da justificativa ou não disso aí. Que no caso, ele também menciona o Miorim, essa questão de proibições à usura, mas isso acontece por quê? Porque, de novo, eles autoridades religiosas da época, porque botaram na cabeça, inclusive isso aí também foi tratado durante essa mesma disputa de Paris, que o ritual que é rezado no Yom Kippur, chamado de Kol Nidre, o Kol Nidre, esse Nicolás Donen falou lá, o Kol Nidre, certo? Ele anula e cancela, revoga, certo? Todas as obrigações e contratos, certo? Contraídos por judeus, certo? Inventaram essa história aí. O que é questão complicada, certo? De discussões, certo? Dentro do judaísmo, aquele colonidra se aplica, aquele colonidra não se aplica ou não. O São Luís viu isso aí e achou o quê? Que não se pode ter contratos de máxima boa-fé, certo? Envolvendo as partes, certo? Como empréstimo, contrato de máxima. Na maioria dos sistemas jurídicos é contrato de máxima boa-fé, foi levado a isso. Pelas autoridades epistêmicas, sabe isso? Provavelmente não, né? Porque tem muitos erros históricos aí, certo? Você tem, por exemplo, né? Ele fala que que nesses distintivos se marcava judeu como gado. Não se judeu com ferro em brasa. Ele não pode dizer isso aí. Não existiu isso aí. Certo? Isso é coisa que não existiu. Você não pode dizer. Né? Agora, também, né? Veja, a situação é muito delicada. O Miorim entrou nessa briga aí e cometeu muitos erros históricos. Por exemplo, ele falou que São Luís acabou com a Guerra dos 100 Anos. Mas a Guerra dos 100 Anos, ela é exatamente pela sucessão da França, depois, salvo engano, da morte dos filhos de Felipe o Belo, certo? Que a briga, Felipe o Belo era neto de São Luís, certo? E a guerra, depois de São Luís tem o Felipe III, depois do Felipe III, o Felipe IV. Isso aqui é o Filipe o Belo, que foi, no caso, quem sequestrou o sumo pontífice, mandou para o baniu em Avignon, né? E também quem acabou com os templários, né? Acabou com os templários. Os herdeiros deles não tiveram filhos, os herdeiros do Filipe o Belo não tiveram filhos homens, então teve a situação. A Lex Sálica aplica-se ou não ao reino da França? Se ela se aplicar, o Conde de Valois, salvo engano, né? Ele é o rei da França. O Conde de Valois, o primeiro Conde de Valois foi filho do Felipe III, certo? E neto de São Luís, certo? Ou seja, eu posso estar enganado nessas genealogias, né? De alguma forma, mas parece claro que não. São Luís foi muito antes da Guerra dos 100 Anos, né? Começar. Quanto mais ele terminar a Guerra dos 100 Anos. Então, assim, isso é temerário, é algo feito sem conhecimento,
do status questiones, né? Você tem aí discussão sobre matéria teológica, é algo muito complicado sempre. Você tem definições problemáticas. Por exemplo, a certa hora o Miorim faz uma explicação confusa do que é santo, né? Que é santo significa ter um coração santo, né? Ela é uma definição circular, né? Porque, vamos lá, aparentemente define isso, contém um definindo, viu? Vocês andam ter um coração, ter um coração santo. E o que é ser santo? É ter um coração santo. E o que é santo? É ter um coração santo. Aí fica confusão, né? Ah, meu, tá, tem condição. Tá, não tá, né? Uma hora lá, quem quer achar que não tem conhecimento sobre o assunto, porque ele estudou religião comparada com as testemunhas de Jeová. Rapaz, eu não entendo, né? Eu não entendo essa reivindicação de autoridade, porque parece-me claro que as testemunhas de Jeová são um dos grupos menos sérios assim da discussão teológica, né? Não, não posso acreditar que você fazer curso de batismo, escola dominical nas testemunhas de Jeová gera uma autoridade epistêmica, né? E o pior é que os sedevacantistas, com isso, começaram a se tal desse Alisson já exposto nessa confusão aí, né? Mas eu não ensinei isso aí, eu não concordo com essa discussão, certo? Não concordo com essas argumentações do Miorim e eu as acho temerárias. Eu acho que essas argumentações são temerárias, de fato, certo? Não posso aceitar isso aí. Não posso dizer que passar a mão na cabeça do Miorim nessa situação. Não dá. Tentei advertir várias vezes, né? É isso aí. Um forte abraço a todos e até logo.